Talvez uma das maiores ironias da internet é você gravar um vídeo sobre como é estar desconectado da internet, né? As pessoas hoje encontraram um nicho de criação de conteúdo e de conteúdo falando sobre como é não estar na internet, mas como você fala sobre isso estando na internet. Bom, vamos ver aqui um vídeo do cara do vinho falando um pouco sobre essa situação. Vamos lá. Sabe esse movimento aí que a gente está vendo agora em pleno 2026 de todo mundo querendo voltar para o que é analógico, né? Então tem discos de vinil, tem fotografia analógica, tem caderno de papel, né? Você pode tirar uma foto sua lendo, porém com um filtro antigo, para você mostrar que vive ali no presente, com resquícios do passado. É tirar foto analógica com a máquina do seu vovozinho. Aliás, já aproveitando aqui uma notícia fresquinha que eu vi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. O Instagram acabou de lançar uma categoria inteira de reestilização por inteligência artificial chamada Film Styles. Eu até gritei aqui, esse Film Styles, ele é acessível pela função reestilizar nos stories. Então cada efeito usa ali um modelo de IA generativa que reconstrói a sua foto com base num estilo fotográfico ali específico. O usuário não escreve nada e a IA recebe a foto, lê a cena e vai gerar uma nova versão dela ali de acordo com os parâmetros daquele estilo. Resumindo, você pode ter a sua foto com cara de câmera fotográfica analógica antiga. Que maravilha! Muita gente anda chamando isso aí de renascimento analógico, né? O grande retorno do analógico. À primeira vista, parece aí quase um grito de liberdade, não é mesmo, né? A resistência ali contra o cansaço dos algoritmos, essa exaustão digital que a gente vive. Mas olhando de perto aí, né, problematizando, que é o que a gente gosta de fazer aqui, né, olhando aí com um filtro sociológico, econômico, né, essa realidade toda, essa positividade de ser analógico, quando você analisa com essas lentes, tudo isso fica um pouco estranho. Fica um pouco estranho e um pouco irônico. Lembrando aqui, minha gente, que eu não sou sociólogo, eu não sou filósofo, tá? Eu sou jornalista. Então tudo nesse vídeo aqui foi feito através de muita pesquisa, tá? Tem as minhas opiniões aqui no meio, mas são só isso, minhas opiniões. Porém, faço uma pesquisa aí bonitinha, tá? Mas vamos lá, né? O que tá acontecendo é que o nosso desejo... É legal isso que ele traz, essa perspectiva desse filtro, né? Olha só, a gente vai pegar então essa vida que surge no digital, essa foto que foi feita no digital, né, para ser postada numa rede social, no digital, né, na internet, e a gente tenta dar essa cara de analógico, né? Então a gente bota um filtro, né? A gente vela essa aparência do digital e coloca um filtro de analógico, né? Não tem mais o que dizer, né? A própria palavra filtro, né? Então você filtra a vida de uma outra perspectiva, né? Você emula uma vida que não existe, uma foto que não existe, uma cena que não existe, né? Um momento que não existe. Você emula esse momento com um filtro digital. Interessante, né? Você emula o analógico com o filtro digital, né? Porque isso é a nova moda, né? E aí, como ele disse, né? As próprias Big Techs, então o próprio Instagram incentiva isso, né? Essa criação de uma ideia do analógico, né? Que na verdade não existe, né? por uma vida mais lenta, né, por autenticidade, acabou sendo sequestrado aí pelo mercado. Você achou mesmo que o capitalismo não ia perceber essa tua artimanha? Pois o sistema já transformou a suposta calma em um produto de luxo. É o que o sociólogo Zygmunt Bauman vai chamar ali de reflexo da nossa modernidade líquida. Nada é sólido, tudo escorre e a gente tenta desesperadamente segurar em algo real. O grande negócio é o seguinte, né? Pra gente consumir essa calma, esse estilo de vida offline, a gente depende justamente das tecnologias digitais avançadas para descobrir, comprar e ostentar esses novos objetos de desejo. Resumindo de novo aí, para você ter essa sua vibe analógica, você vai ter que comprar coisas que vão te fazer se sentir analógico. Você vai ter que postar isso, tá? Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre como essa busca pelo simples se tornou tão complexa e tão cara. É o feliz no simples, galera. Mas que eu tenho que mostrar que eu tô feliz no simples, com um filtro. É o feliz no simples, né? Mas na verdade não tem nada de simples, né? Não tem nada de simplório aí, né? É algo bem complexo, né? Bem complexo.
Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de séries, de filmes, de livros desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho. Ó, tá aqui e é por isso que eu sou chamado de o Moço do Vinho. E é por isso que você está no canal do Moço do Vinho, porque eu gosto de falar sobre tudo isso, sobretudo literatura, tomando o meu vinhozinho. E aí, que você chegou a primeira vez no meu canal, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico e eu gosto aqui no meu canal de reagir a pessoas interessantes, que trazem conteúdos interessantes e que às vezes eu gosto de compartilhar também as minhas percepções, meus pensamentos, né? Se você estiver gostando do vídeo, é a primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, deixar um like e vamos seguir aqui com o React. Eu vou pedindo para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e pega a sua taça, pode ser de qualquer bebida, pode ser uma canequinha de café, uma canequinha de leite, qualquer coisa, mas vem brindar comigo. E também se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype. O que é isso? O hype é uma ferramenta relativamente nova aí que o YouTube encontrou para você ajudar pequenos canais que estão crescendo como o meu. Com o seu hype, o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas, a nossa comunidade cresce, as pessoas vão descobrindo esse canal e é isso aí, todo mundo vira amigo, beleza. Então já fica aí o meu agradecimento se você puder me dar o seu hype, caso você goste do vídeo, tá? A gente aqui é... Pula essa parte aí. Bom, você já reparou aí que um vídeo sobre se desconectar é gravado com o que existe de mais caro na tecnologia digital? Tu já reparou? Para que um criador consiga te passar aquela sensação de desprendimento, ele usa câmeras de última geração e microfones que vão captar até o barulhinho do papel. A simplicidade que você vê na tela é fruto de uma complexa técnica ali, né? Que o criador tá fazendo ali para você sentir aquilo. O vídeo vai dizer para você, fuja das telas, né? Proteja a sua atenção, mas nos bastidores ele é editado, ele vai ter corte, ele vai ter cores ali, justamente para prender a sua atenção que já está fragmentada. Quer dizer, usamos aí das armas do digital que roubam o nosso foco para vender uma ideia de estilo de vida que deveria nos proteger deste mesmo digital. Diferente aí de um filme de Hollywood, esse criador de conteúdo slow, né, devagar, ali muitas vezes ele precisa de equipamentos caros para compensar o fato dele estar gravando sozinho, por exemplo. Quer dizer, é um luxo tecnológico, mas é um luxo rústico, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Sobre isso que ele falava ainda, né? Se criou um mercado, então, em que você vende algo, um simulacro de alguma coisa, né? Então você vende, por exemplo, existem hoje, facilmente você encontra câmeras analógicas para tirar foto, né? Então polaroids e tudo mais, né? E aí você até tira a foto com a Polaroid, né? Você até tira a foto com a Polaroid, você tira a foto com essas câmeras analógicas que você vai ter que depois revelar o filme, né? Mas o que você faz depois, né? Você às vezes vai digitalizar essa foto. Você vai lá, pega esse filme que você revelou, pega essa foto, digitaliza numa mesa digitalizadora e você posta no teu Instagram, né? Olha só que interessante. Então você vende a ideia de um analógico, na verdade, né? Um sentido analógico que no final é só um simulacro daquilo, né? Porque aquela foto que você tirou analógica, na verdade para você não vai servir nada. Porque se ela não for postada nas redes sociais, ela não existe. Ela não existe. Ela não serve para nada. Então, a ideia da foto, ela só serve essa foto se ela for postada, né? E é a partir daí que ela passa a existir, né? Se você tirar essa foto e não postar, as outras pessoas não verem, não obtiver esse reconhecimento das outras pessoas, da sua foto analógica, ela não serviu de nada, né? Na verdade, ela nunca existiu, né? O slow living, né, que é viver devagar, deixou de ser uma filosofia e virou algo que estamos falando aí ultimamente, né, que é o quê? A performance, né? Você não faz as coisas, você faz as coisas esperando uma performance. Quer dizer, você não ouve uma música, você performa estar ouvindo uma música. Quer dizer, você não lê o livro, você performa uma leitura sempre ali com uma tela te registrando. E não é uma outra pessoa, não, é você mesmo que está se registrando, uma beleza. Hoje, ler um livro ou escrever um diário parece não ter valor se não tiver uma cenografia em volta, né? E não tem valor. Não tem valor. Socialmente, não tem valor. A ideia é que você faz algo que não é postado, socialmente
é algo irrelevante. É algo irrelevante. Então, se você não se filma lendo, é como se aquilo não tivesse existido. Então, você só vai começar a existir, socialmente pensando, você só vai existir quando aquela tela, aquele olhar, aquela lente te registrar. Então você, paradoxalmente, né, parece até a teoria lacaniana, né, você só passa a existir nesse mundo digital, então, a partir do momento em que a tela, a lente te observa, né? Então você só existe nesse observar desses outros, né? Então dessa lente que os outros te olham, né? E aí você passa a existir, porque daí você postou seu livro, e aí começa a existir a tua leitura, né? Se você lê só para você introjetar aquele conhecimento ou não, isso é indiferente, né? O importante é que a partir do momento que você posta, você cria então uma ideia, você cria um simulacro de que você é culto, de que você estuda, de que você tem aquele momento de, enfim, de reflexão e tal, né? Aquela frase que você posta, enfim. Porque daí você está existindo, esse teu fazer, esse teu ato passa a existir, né? Daí ele carrega significado, né? Daí ele carrega significado. Se ele não for postado, ele nem passa a ser reconhecido, né? Quer dizer, tem que ter a luz perfeita, a vela aromática, tem que ter o caderno artesanal, tem que ser de marca. Você precisa provar que está offline através de uma postagem online. Mas veja só. A gente está criando aí uma forma de viver melhor, porém fabricada. A nossa autenticidade agora é medida pela nossa capacidade de montar um cenário que pareça calmo, mesmo que o processo de montar tudo isso deixe a gente ansioso, deixa a gente exausto. Porque eu me irrito. Eu não consigo ser static. Não consigo essa vibe static. Mas o fato é que o filósofo Byung-Chul Han, no livro O Aroma do Tempo, vai explicar isso muito bem. Porque ele diz que a hiperatividade da vida moderna nos roubou a vida contemplativa, né? Que é aquela capacidade de só observar aí, só de estar presente. Como a gente não consegue mais aí simplesmente contemplar, a gente tenta então comprar essa sensação. Então, vamos comprar aí objetos analógicos. A gente vai esperar que esses objetos nos tragam, né, a sensação de paz, a duração de paz que o mundo digital nos tirou. E não é só comprar, né? Não é só comprar essa sensação de paz, enfim, esses momentos. Porque mesmo se você pegar seu livro para ler, não é só sobre ler o livro, né? Você tem que criar esse ambiente. Você cria uma cena, como ele disse, né? Um cenário. Você cria uma cena de que aquilo acontece, né? Então você simula aquela leitura, né? Você simula de uma maneira, você simula aquela paz, né? A aesthetic, né? Então aquela estética, né? Se não estiver dentro daquela estética é o quê? Uma estética que é o padrão, né? Então, assim, a maioria das postagens são assim, logo elas são estéticas. Elas são estéticas. Elas não são bonitas necessariamente, elas são estéticas, né? E aí, a partir dessa estética, você cria, então, essa ideia de que as coisas são daquela maneira, né? Devem ser daquela maneira. Então, se você seguiu aquela estética, logo aconteceu. E aí você vê, então, essas publicações, a estética do livro, do café, da contemplação, né? Ou de outras situações, da produtividade, né? Você vende essa ideia, né? E as pessoas compram essa ideia dessa cena que você criou. Porque é uma cena, você montou aquela situação, você montou. Não é algo espontâneo, é algo montado, é algo pensado meticulosamente para que você sinta que aquilo encaixou na estética esperada, né? Reflete muito nas pessoas que têm uma nostalgia de coisas que eles não viveram, por exemplo. Bom, temos aí um termo, né? A privatização do offline, né? Que é desconectar, né? E esse desconectar virou artigo de luxo. Houve um tempo aí em que ter a tecnologia mais moderna era o maior símbolo de status. E hoje parece que esse jogo mudou, não é mesmo? O acesso ao digital se tornou aí democrático, né? Barato, mais ou menos obrigatório para a gente sobreviver. Então, qual é o verdadeiro luxo de agora? É conseguir viver offline. E aí essa desconexão plena se tornou um marcador de classe social. Quer dizer, para você ter esse estilo de vida analógico, você não precisa só de dinheiro. Você precisa do recurso mais escasso da nossa era, que é o quê? Você já sabe. É o tempo. Isso eu tenho uma ideia, assim, eu nunca procurei, eu tenho que parar e procurar e pesquisar, mas eu acredito que deva ter
eu tenho convicção, né? Então eu tenho muitas convicções, eu não tenho confirmações, mas eu tenho muitas convicções de que tem uma relação intrínseca entre o uso de telas, né? O tempo de uso de telas, e a possibilidade, então, ou como é que eu vou dizer assim, e a qualidade de tempo que a pessoa tem, a qualidade de tempo livre que a pessoa tem. Deixa eu ver se eu consigo falar de novo o que eu quis dizer, né? Acho que eu me embaralhei um pouco assim. Eu acho que existe, então, uma relação entre a quantidade de tempo de tela que a pessoa consome, tá? Inversamente proporcional à qualidade do tempo de vida dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem acesso a outras atividades dentro da vida cotidiana dela, se ela tem acesso, por exemplo, a esportes, a cultura, a questões mais saudáveis, acesso à natureza, a tempo livre, a estudo, né? Então, assim, se a gente pensa hoje, não basta você querer fazer uma academia, você tem que ter tempo para fazer. Às vezes até o dinheiro você tem. Dinheiro você tem para pagar. Né? Porque tu pode fazer exercício sem ir na academia também, né? Exercício em teoria é de graça, né? Em teoria, né? Mas te falta, por vezes, tempo. Você não tem tempo para sair de casa e fazer exercício, fazer uma caminhada, que seja uma corrida, né? Te falta esse recurso mais valioso que é o tempo. E muitas vezes, por conta de você não ter tempo, os pouquinhos recursos de tempo que você tem para descansar, para distrair, você acaba consumindo tela. Você consome tela, porque é vamos dizer assim, o mínimo de prazer mais rápido que você tem, né? Além de que, né, muitas vezes esse sujeito tá assim, estressado, cansado, à beira de um burnout aí da vida, fatigado, né? E o que ele quer é exatamente isso. Eu quero desligar o meu cérebro. Quem é que nunca fez isso? Eu vou pegar agora o meu Instagram, o meu TikTok, assistir Reels, porque eu quero desligar o meu cérebro. Eu quero desligar o meu cérebro. Não foi à toa que a palavra do ano foi brain rot. Apodrecimento do cérebro, né? Às vezes a gente só quer que o cérebro pare de pensar. Porque a nossa rotina é tão exaustiva, tão cansativa, que o momento que eu tenho para parar de pensar é o momento que eu estou consumindo conteúdo, que eu estou consumindo brain rot, que eu estou consumindo bobagem no TikTok, no Instagram. E aí passa um vídeo do cara, do moço do vinho, que eu sei que é muito interessante, mas eu não quero prestar atenção naquele momento, porque eu estou com a minha cabeça tão cheia, tão cansada, que eu não quero prestar atenção nele. Aí eu pulo. Eu sei que o vídeo dele vai ser muito bom, eu sei que a reflexão que ele vai trazer vai ser muito interessante, mas eu pulo aquele vídeo dele porque eu não quero prestar atenção, porque prestar atenção, dar o tempo de atenção é muito cansativo para mim. Né? Se alguém tiver esse dado, ou souber de algum dado, deixa aqui nos comentários sobre isso, mas eu acredito que exista, assim, uma relação inversamente proporcional entre a qualidade do tempo livre das pessoas, tá, e o uso de telas. Viver uma vida física custa caro, né? Manter hobbies que não dependem de uma tela exige um investimento financeiro ali que a maioria das pessoas não pode bancar. Ou seja, o simples, ele foi meio que privatizado, galera. E aí vamos então falar de uma armadilha psicológica muito comum, conhecida aí pela sigla GAS. Que sigla é essa GAS? É Gear Acquisition Syndrome. Sabe aquela vontade incontrolável de comprar o próximo equipamento, de comprar a próxima coisa moderna? É isso aí. Se você não quiser pensar em vídeo, pensa aí no seu hobby. O seu hobby é pintar o desenho lá, o Good Boys, enfim, é o nome. Bob Good. O seu hobby não é pintar o Bob Good? Pois você não vai comprar mais uma canetinha qualquer, você vai comprar uma caneta cara. E assim vai indo. Você pega o seu hobby e do seu hobby você vai transformar numa grande questão de consumo. Hobbies que deveriam promover ali a simplicidade acabam gerando uma necessidade de você comprar mais infinitamente, né? Então a gente vai ter consumo na comunidade de fotografia, vai ter consumo na comunidade de vinil, vai ter consumo na comunidade de papelaria. Essas pessoas começam a acreditar que a obra dele, né, esse hobby, só vai ter alma, só vai ter verdade se ele tiver aquela lente específica, aquele filtro específico, aquele toca-disco específico, aquela caneta específica. E você já entendeu o que eu quero falar. A gente para de praticar o hobby para passar o tempo pesquisando o que comprar para fazer aquele hobby. Sim, porque não é mais só sobre ler, sobre pintar, né? É sobre consumo.
Você só passa a existir se você consome aquele determinada marca ou estilo de apetrecho, né? Não é mais só sobre botar um tênis e correr na rua, né? É sobre o seu pace, é sobre o relógio que vai monitorar os seus batimentos cardíacos e a tua tua perda de calorias. Então, tudo o que nos permeia, todas as situações que nos permeiam se tornam questões de consumo. Consumo, né? E quanta coisa a gente consome, não é mesmo? Quanta coisa a gente não consome no nosso dia a dia, né? Então não é só mais sobre fazer exercício, sobre ter um hobby, né? É sobre consumir aquilo, né? E aí aquele hobby se torna gasto. Se torna algo que você investe, um investimento, né? Existe um conceito irônico aí chamado minimalismo consumista, né? Que você já percebeu que para você ser minimalista, parece que você precisa primeiro jogar tudo que você tem fora e depois comprar os itens certos? Não basta ter menos, você tem que ser o menos que é sustentável e esteticamente perfeito e alinhado com a moda. Você tem que ter menos, mas o seu menos tem que ser objetos caros, tá? Não vem com coisa que você compra no centro, não. Então é isso, né? O problema é que esses produtos geralmente custam o triplo do preço de que um item comum, um item funcional. Quer dizer, ter menos passou a ser sobre ter o menos que custa mais. Isso vira aí um sinal de status, né? Vai ser uma forma de mostrar que você tem uma consciência estética e ambiental superior àquela pessoa que tem um monte de quinquilharia em casa. Porém, a verdade é que só uma elite econômica consegue sustentar esse estilo de vida vazio. O silêncio e a ausência de notificações viraram ali marcadores sociais também, né? Ou seja, coisas que servem para mostrar só a sua posição social naquela sociedade. Hoje, quem tem o poder aí de se desconectar é visto como alguém que é dono do próprio tempo e da própria vida. Por que a gente está vendo aí vários, milhares, centenas, sei lá, de profissionais muito sérios fazendo palhaçadas na internet, né? É o dentista fazendo a dancinha, é o advogado fazendo uma trend, uma palhaçada. Essas pessoas não podem se dar ao luxo de se desconectarem, né? De não participarem de toda dessa roda, né? Das redes sociais, do algoritmo. Porque se elas fizerem isso, elas vão perder ali para concorrência. Tudo isso é muito cansativo. Você pode conversar aí com um profissional que está fazendo vídeo, eu tenho quase certeza, se ele não gosta de fazer vídeo, ele vai falar, meu Deus, sinto que minha alma está sendo sugada. Quer dizer... Porque um dos maiores capitais hoje é o tempo, né? É o tempo. E como você capitaliza o tempo, né? O tempo que vocês estão aqui assistindo esse vídeo aqui, esse tempo, né? É o capital, um dos capitais que vocês têm, né? Um dos investimentos que vocês têm. Se vocês escolheram agora clicar nesse vídeo e continuar aqui assistindo, se tem alguém assistindo esse vídeo aqui agora, né? É um investimento seu que você está deixando ali, né? Então, quem tem tempo para deixar de fazer isso, né? Ou melhor, se eu não preciso desse tempo de vocês, né? Por quê? É porque eu já tenho uma vida constituída. Então, eu estou em uma outra categoria, né? As outras pessoas aqui estão todas disputando tempo e reconhecimento dos demais, né? Dentro dessa rede social, dessa rede mundial de computadores, né? Quem pode se desconectar, se desconecta, né? E a grande massa continua presa e se viciando no mundo digital. O luxo de 2026 não é o último iPhone, não, mas é ter o privilégio de você deixar esse último iPhone desligado. Bom, o ponto mais curioso desse mercado analógico aí é que quem está carregando ele nas costas não é o público mais saudosista mais velho, é a geração Z. A geração Z, né, esses jovens, eles são os nativos digitais, eles nunca viveram de verdade um mundo pré-internet, né? E eles é que são os maiores compradores de vinil, os maiores compradores de câmeras analógicas. E por que isso está acontecendo, né? Porque essa busca pelo analógico é uma resposta à fadiga digital. É o cansaço de uma vida que só acontece dentro das telas. Lembra que a gente falou lá do Zygmunt Bauman, né, e da modernidade líquida? Ele explica que num mundo onde tudo é volátil, né, onde nossas memórias e músicas moram numa nuvem, né, que a gente não toca, né, a gente não sente,
O que a gente vai sentir é uma profunda necessidade por algo sólido. Ou seja, o objeto analógico, né, aquele disco pesado, a foto que você segura na mão, ele vai funcionar aí como uma âncora material. Em um oceano de dados digitais, né, que vão sumir ali num clique, o objeto físico vai trazer essa sensação de permanência para esses jovens. E os dados confirmam, tá? Porque segundo a Vinyl Alliance, 76% dos vinis vendidos são comprados, né, pela geração Z. E a geração Z compra pelo menos um disco uma vez por mês. Para eles, né, colecionar é uma forma de construir a própria identidade. Então, no fundo, eles sabem que são aquilo que eles exibem na estante física. Também, gostei. Eu ia falar uma coisa, mas gostei disso, né? Porque enquanto eles compram os vinis, né, eles tentam trazer uma estética, uma cena, um cenário construído, né? Lembrando que a gente tinha conversado no início do vídeo, de algo que eles não viveram. Eles não viveram, né? A geração Z não viveu a época de vinil, mas os vinis simbolizam uma coisa, né? Simbolizam cultura, simbolizam erudição, né? Simbolizam estética, né? Então eles buscam nesses objetos palpáveis o reconhecimento de uma categoria de pessoas, de uma categoria de sujeitos, né? Sujeitos que se importam então com isso, né? Que se reconhecem dessa maneira, né? Não é pela música do vinil, né? Não é pelo ato de comprar então e poder ouvir uma música que não se tem mais como saber, ou que porque a qualidade do vinil é melhor ou pior. Não é sobre isso. É sobre poder pertencer então a uma classe de pessoas, a uma estética de pessoas, um cenário de pessoas construídos, né? E você poder então mostrar para os outros, olha só, eu pertenço a isso aqui faz parte da minha identidade. Né? E agora, a partir desse momento, isso aqui também embasa quem eu sou frente a vocês, né? Diz quem eu sou também, né? E vocês me reconhecem a partir disso. Quer dizer, se eu montar o meu quarto ali bastante performático e registrá-lo, eu vou ser aquilo. Então eu sou um garoto analógico, eu sou uma pessoa que não tá ali nessas banalidades de rede social, mas ele tá postando uma foto ali bem conceitual. Gente, porque essa foto conceitual, ele levou minutos, horas para poder construir. Aquela foto que parece toda desajeitada, toda espontânea, né? Levou minutos, horas para ser construída, pensada, idealizada, e postada e editada, né? Então, é apenas um cenário construído de uma estética, de uma coisa analógica que, na verdade, não existe. Não existe, né? Isso não é novo, óbvio, a gente já via isso desde o Tumblr, sei lá, desde o Orkut, né? Mas agora se torna mais, vamos dizer assim, se torna mais visível, digamos assim, porque tenta se emular uma coisa que não existe, né? Uma coisa que não existe mais. Né? Se emula um passado idealizado que essas pessoas nem viveram muitas vezes, né? Esses sujeitos nem viveram. Gay Som de Taco, esse é um grande exemplo. O Gay Som de Taco, ele tem o seu som de taco, ele tem muitas plantas, e ele tem o seu toca-disco, que ele vai botar uma Maria Bethânia, né? E ele sai com a eco bag, dizendo leitores, somos leitores legais. Gente, é isso. Gay Som de Taco. Bom, se a gente for olhar aí para o meio literário, né, que é mais ali o meu meio, a gente vai ver que o livro passou por uma transformação curiosa. Com as redes sociais, ele virou ali um item de design, né, um acessório da moda intelectual. Jade Picon acabou de comprar um livro aí belíssimo por causa da capa, mas desistiu de ler depois que viu que o livro tem mais de 600 páginas. Quer dizer, já percebeu como as edições de luxo e as estantes organizadas por cores vão dominar aí o seu feed se você consome conteúdo de livro? No BookTok e no Bookstagram... Eu lembro de uma notícia que... eu não vou lembrar qual que era a blogueira, mas enfim, também não vem ao caso. Mas era alguém que estava organizando uma casa, decorando uma casa. E ela comprou... ela tinha uma estante, que ia ser uma estante de livros no escritório dela, sei lá, na biblioteca dela. E ela comprou livros por quilo. Então ela entrou na internet e comprou tantos quilos de livro para poder decorar a estante dela, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Bom, esses livros, né, são nada mais, nada menos do que estéticos. Pouco importa o que está escrito, né?
E além do mais, uma vez eu descobri, aquele dia eu fiquei um pouco abismado, que existe uma categoria de livros que é essencialmente decorativos. As páginas não tem nada escrito. Eles são apenas decorativos para você botar numa estante, poder botar num aparador na tua sala, né, sei lá, em algum lugar assim. É um livro meramente estético, né? Então se perde o significado, a utilidade, né, daquele objeto, né, para ele passar a simular apenas uma estética, um simulacro do que ele seria, né? É só a estética, né? Só aquela cena construída, né? Então você entra num escritório cheio de livros atrás da pessoa que ela não leu, se é que tem alguma coisa escrita nos livros, né? Mas emula, então, aquela estética de uma pessoa culta, de uma pessoa inteligente, uma pessoa estudiosa, enfim, né? É apenas um simulacro, né? Como o colega tinha falado. Muitas vezes a aparência da capa é mais discutida do que a obra. Com mais de 130 bilhões de visualizações, o TikTok criou arquétipos através da leitura, né? Então a escolha do que você lê virou um crachá de identidade visual para o ambiente das redes sociais. E isso vai nos levar aí a um fenômeno muito comum, que é a performance da intelectualidade. Muita gente consome a leitura analógica, né, acumulando mais livros do que é capaz de ler, né? Tem um monte de livro, mas não vai conseguir ler todos esses livros. Porém, na foto, galera, é o que alguns críticos vão chamar aí de um certo anti-intelectualismo, né? A discussão sobre o livro é reduzida a sentimentos, né? Uns clichê narrativo ali e ignora o contexto histórico ou técnico da obra. Mas eu já vou emendar aqui, deixa claro que eu não concordo com isso, tá? Acho que todo mundo tem o direito de falar sobre o livro da forma que quiser, não precisa fazer uma análise técnica ali, enfim. Porém, o livro sim virou um fetiche e o valor dele está na presença física da sua estante e na imagem do que o próprio conteúdo do livro, sim. O leitor está se tornando aí só um consumidor de símbolo, né? A leitura, que deveria ser um negócio ali introspectivo, não que precisa ser um negócio solitário, mas, né, não precisa ser essa coisa performática, está virando exatamente isso. Os leitores estão virando apenas símbolos de leitores. Outro ponto-chave aí é a busca pela imperfeição. Ah, mas o que é isso agora? É ser imperfeito? É o grão da foto analógica, né? O chiado do vinil, tudo isso, essa imperfeição é vendida como autenticidade. As marcas, claro, perceberam que a perfeição estéril dos algoritmos criou um vazio emocional, né? Então o marketing mudou a estratégia, né? Agora eles vão vender a imperfeição intencional como a prova de que aquele produto teve um toque humano. Atenção para a imperfeição intencional, tá? Isso é a chave para entender tudo. É aí que tá a grande ironia, né? Essa imperfeição tá cada vez mais industrializada, né? Então a gente vai usar filtros digitais que vão imitar filmes antigos. A gente vai comprar câmeras descartáveis de plástico produzidas em massa. As marcas vão vender pra gente aí a ideia de viver o momento, mas para isso você precisa parar, né, e configurar um dispositivo, né? Você vai ter que interromper todo o fluxo natural ali para conseguir aquela experiência de forma autêntica. Então você vai ter que tirar foto, vai ter que subir um filtro, vai ter que botar um monte de coisa para daí... Estou vivendo um momento analógico aqui, galera. E isso entra no debate, por exemplo, do uso de inteligência artificial para criação de fotos, imagens e tal, né? Que isso vai se tornar, e já está se tornando, essa perfeição dos algoritmos já está se tornando algo brega. Em algum momento, em determinado momento, a perfeição dos algoritmos de IA, tá? Eles serão relativos à baixa renda. Então, quem usar IA para fazer um conteúdo, aí, fazer uma imagem, né? Quando a gente reconhecer, porque já é muito reconhecível que é um conteúdo de IA, vai ser reconhecido como algo menor, né? E aí o conteúdo feito à mão, então, um conteúdo feito por um designer, né? Com os seus erros, com as suas questões mais específicas, né? Com os seus detalhes minuciosos, esse se tornará algo mais benquisto, né? Que as pessoas com algo de rico. Vou resumir aqui, algo de rico. Né? Isso se tornará algo de rico. Né? Então, diferente do que as pessoas acham, né? Que o uso da IA vai acabar com todos os designers, não. Eu acho que isso vai mudar a perspectiva, né? Assim como acontece com a moda fast fashion, né? Por quê? Por que ninguém gosta, por que ninguém se importa com as coisas da Renner? Porque elas são baratas e são feitas em massa.
Tudo que é feito em massa se remete a coisas de pobre, né? E aí elas perdem o capital cultural, social que elas querem dizer, né? E aí você tem lá a Balenciaga, você tem lá a Gucci, sei lá, você tem essas marcas de grife fazendo um tênis como se o tênis fosse surrado. Um tênis utilizado e sujo, né? Mas ele não é sujo. Ele é construído propositalmente daquela maneira, né? Para emular, então emular essa coisa da rua, emular essa coisa, né, da sujeira, do uso, né? Assim, mas não, ele é feito daquela maneira específica. E aí custa $20.000. Né? E quem que pode pagar por esse tênis? Né? É o cara que não anda na rua para sujar ele de lama, né? Não anda com tênis até ele rasgar. Mas você emula essa situação. No fim de tudo isso, a gente vai deixar de viver um momento para poder performar que estamos vivendo ele. Mas para a gente não ser injusto, a gente precisa separar o que é benéfico, né? Os benefícios de viver algo real e tátil, né, para a sua saúde mental, do que é só essa mentirada toda que eu tô comentando aqui. Temos que separar o benefício real do que é só uma exploração comercial. Porque, veja bem aí, a ciência tá do lado do analógico em muitos pontos. Estudos da neurociência vão confirmar aí o que chamamos de efeito de inferioridade da tela. Sabe aquela sensação de que você lê muito na internet, mas não retém nada? Pois diz a ciência aí que quem lê no papel físico retém mais coisas. Quem lê no papel físico conseguiria aí reter melhor as informações, compreender melhor os textos complexos, consegue construir um mapa mental da história ali que você está lendo de uma forma muito mais eficiente. Então o benefício real do analógico está no silêncio cognitivo, né? É ter menos opções, menos abas ali, menos notificações, porque isso vai reduzir o estresse, né? E vai fazer você entrar no que eles dizem de estado de fluxo, né? Aquele que você perde a noção do tempo fazendo algo que ama. E aí não é perder a noção do tempo scrollando ali no celular, não. Mas a pergunta é, quem que consegue comprar livro no Brasil? Quem consegue comprar livro físico no Brasil? Hoje um livro físico aí, que não seja minimamente best-seller, tá custando R$80, R$100. Isso às vezes é 10%, 15% do que uma pessoa ganha. Isso é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. O livro é muito caro no Brasil. É muito caro. Agora, um Kindle, que se você tem dinheiro para comprar um Kindle, daí é mais barato. Um PDF é mais barato. Agora, assistir um review do livro no TikTok é bem mais barato. Bem mais barato. Né? Então, quem tem dinheiro para ter um livro físico, por exemplo? Quem tem dinheiro para viver as coisas no analógico? Quem tem dinheiro para ter uma câmera analógica, quem tem dinheiro para ir até os lugares, né? Sem precisar, então, ver vídeos sobre pessoas que visitam os lugares. Quem tem dinheiro para isso, né? Poucas pessoas, né? Ou pelo menos menos pessoas. Por isso que eu gosto do Kindle, por exemplo, né? Porque eu gosto dele para ler, né? Aquele e-reader, porque você não consegue fazer nada ali, porque ele é muito lerdo, ele é muito lento, então tem até um navegador, mas você não consegue instalar rede social, só fica lendo ali. De repente, você está focado só naquilo. Quando você lê no celular, que eu gosto também, ou no tablet, é muito bom, mas você tem que desligar todas as notificações, porque vai chegar um plim, alguém vai te ligar. É um inferno. Porém, o marketing nos engana, né? Porque ele tenta nos convencer que esse silêncio, né, e esse foco dependem da marca do seu caderno, do seu filme fotográfico. Mas você sabe, cara, a saúde mental não depende do Moleskine, né, da sua luz amarela. Não depende do caderno de R$80 que você compra. A sua saúde mental depende da prática em si, né? Porque quando você busca saúde mental no analógico, mas acaba criando uma nova pressão financeira e uma ansiedade social por não ter a estética correta para você postar aquilo, tudo isso vai virar um pesadelo. O analógico de verdade é uma coisa mais livre, né? É você e o papel, é você e, sei lá, vai comprar pão, é você tirando uma foto e revelando para você, entendeu? É isso. Se você sente essa necessidade imensa de postar ou de registrar que você está sendo analógico, não está sendo analógico. Você tá só performando, mas dito isso, eu gravo vídeos segurando a minha taça de vinho aqui. Isso aqui é uma muleta, e aí muita gente fala que é uma performance. Pode ser, talvez seja. Vou entrar em crise.
E tudo bem ser uma performance também. Nós somos performáticos, né? Nós performamos muitas coisas na nossa vida, não tem problema, né? Mas eu acho que até o intuito do vídeo dele é poder pensar, então. Às vezes estamos performando coisas sem nos dar conta, sem ter esse insight, né? Entender o que são essas coisas que nós estamos performando, né? Para quem acha que o analógico é só um nicho de apaixonados ali, os números vão dizer o contrário para a gente, tá? Porque o crescimento não é só cultural. É um boom econômico aí real e as grandes empresas estão se aproveitando. O CEO da Fujifilm, né, ele já deixou claro, o setor de imagens é o mais lucrativo de todo o grupo da Fujifilm, com margens de lucro que passam dos Que é 20%. Fujifilm, sabe o que é? Sabe a linha Instax, né, aquelas câmeras coloridas que imprimem a foto na hora? Eles atingiram as metas de venda um ano antes do esperado, faturando aí quase $1 bilhão só com essas câmeras aí de filme instantâneo que eu tenho. E eles estão investindo aí pesado em fábricas. É tipo uma Polaroid, então, né? Uma outra marca de Polaroid. Eles perceberam que a nossa sede pelo analógico parece crescer cada vez mais. Já a querida Kodak, né? Kodak aí que estava à beira da falência uns anos atrás, renasceu das cinzas. Inclusive, eles quase faliram porque eles demoraram a entender a lógica do digital. Mas agora o CEO, né? Ele apostou tudo de volta no filme. Eles fecharam, né, quando eles quase faliram, um monte de fábrica, mas em 2024 eles precisaram até parar a fábrica para modernizar tudo, porque simplesmente eles não conseguiam dar conta da demanda por filmes de cinema e fotografia. E aí a mensagem deles é muito clara, né? Enquanto houver alguém querendo comprar, eles vão continuar fabricando. Bom, depois de tudo o que a gente viu aqui, fica a pergunta, né? Estamos realmente tentando nos desconectar ou a gente só trocou o vício do celular, né, pelo vício das compras de ferramenta para você tentar ter uma paz no analógico? A calmaria virou um item da sua prateleira? A ideia de viver com pouco foi transformada ali num catálogo de produto de luxo? A ciência aí já provou o benefício do analógico, né? Quer dizer, melhora o foco, a sua memória, Já provou, tanto é que hoje, por exemplo, se você olhar as melhores escolas, né, as melhores escolas particulares de ensino fundamental, ensino médio, todas elas estão migrando massivamente para o analógico. Na Europa, a volta do analógico nas escolas, né? Então, aquela ideia de que em algum momento todas as escolas iam ter computadores e tablets e a gente ia tudo fazer pelo tablet, pelo notebook, e o professor ia ter lousa inteligente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Se provou falha, se provou extremamente falha. Hoje todos os alunos têm celulares. O que aconteceu no Brasil há 2 anos atrás? Tiveram que botar uma lei proibindo celulares nas escolas, né? E olha só, onde aquilo foi aplicado, os professores notaram grandes diferenças, né? Quer dizer, o rico já estava lá na frente, já utilizando o analógico, né? Sabendo dos riscos, né? Sabendo dos prejuízos, né? Agora, o pobre teve que esperar, né? Se lascar bastante, né? Para daí o governo... Eu não sei nem como é que passou, na verdade, isso, né? Mas assim, o governo vinha dizer, não, tem que parar, não tá dando certo, né? Daí vão lá e daí refazem, e aí traz muitos benefícios. Eu trabalhei numa escola um tempo, num instituto federal aqui da minha cidade, e no ano que foi implementado a proibição dos celulares, né, a gente adotou, né, enfim, não podia ter celular na sala, assim, invariavelmente, até hoje eu sei que não pode lá. E os professores notaram na hora a melhora de concentração, da irritabilidade dos alunos, da participação em aula, do rendimento deles, né? Então, são coisas que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas para alguns são vendidos de uma maneira, para outros de outra, né? Mas agora que tá na cara que essas coisas, então, têm uma dificuldade, aí tem não tiveram os resultados que eles esperavam, né? Agora vamos massificar essa questão do analógico, né? Vamos voltar, porque daí você se consome outras coisas, né? Já consumiu o tablet, o celular, o notebook, a TV, o computador, né? Bom, agora consumam outras coisas, né? Porque a gente precisa mover a roda do consumismo, né? O ritmo mais lento ali deixa a sua vida
um pouco mais calma, diminuir a sua ansiedade. Você não precisa de uma marca específica ou de uma estética perfeita para isso. Mas na nossa modernidade líquida, aí parece que a simplicidade não basta, né? Só ela sozinha não basta. Ela tem que ser validada socialmente. Como é que a gente valida isso? Postando no Instagram. O grande perigo é quando a gente transforma o nosso tempo, né, de contemplação em tempo de produção de conteúdo, né? Então, quando você usa uma câmera 4K para filmar a sua própria calma, é a prova de que você não está desconectado, você está, na verdade, reafirmando a sua dependência no sistema, do sistema que você está tentando evitar. Você continua trabalhando para o algoritmo. Não, e você ganha. Ele está ganhando com isso. Então ele simula, como a gente volta, né? Ele simula essa desconexão para no final ganhar com isso. Ele está ganhando seguidores, visualizações, vendas, reconhecimento, enfim, né? Ele está ganhando com uma simulação de algo que ele não está fazendo, né? Com uma mentira, um simulacro de uma verdade, né? Ali, só que mudou o seu cenário, né? Então você tá ali, ai, nossa, eu sou aqui, estou offline, com a câmera ligada. Para quem trabalha com cultura e literatura como eu, o desafio é maior, né? Porque como habitar essa estética sem se perder na superficialidade, né? Quer dizer, talvez a gente precise viver um momento sem a necessidade desesperada de registrar esse momento. Enquanto o mercado aí continuar nos vendendo nostalgia, acho que o de mais interessante que a gente pode fazer não é comprar um disco de vinil, né, ou um livro de edição cara. Na real, é ser capaz de fechar a tela, ficar em silêncio um pouquinho, sem nada, sem comprar nada e sem mostrar nada, sem registrar nada. Tem muita gente aí querendo viver os anos 90, mas para viver os anos 90 tá querendo mostrar como ela vive os anos 90. Se tu quer viver os anos 90, então você tem que desligar o seu celular, porque não existia celular nos anos 90. Então você quer a estética dos anos 90. E tá tudo bem, gente, tá? Isso aqui é somente uma análise, porque a gente gosta de problematizar. Eu lembro quando eu fazia faculdade de jornalismo, lá no meu primeiro ano de jornalismo em 2011, a minha professora de português, ela propôs um desafio nas férias de julho, que era ficar uma semana desconectado de tudo. Mas não era só do celular, não, né? Naquela época nem tinham tantos smartphones, tinha muito fone, mas não era tão smart. Mas ela propôs que a gente não acessasse a internet, a gente não ligasse o computador, a gente não fizesse nada para poder viver isso. Isso é você viver com materialidade, né? Isso é você viver uma vida offline. Claro, em 2011 isso era muito mais fácil, né? Como é que você fazia para acessar a internet, né? Você acessar a internet, você tinha que ir no seu computador, no seu notebook, tirar um tempo, ligá-lo, né? Depende, em 2011 ainda tinha muita internet de escada ainda, então depende do momento do dia, tu ia acessar, né? E aí tu ia ver as coisas, eram poucas coisas que tinha na internet, então logo você zerava tudo aquilo, fechava e ia embora, acabou a internet. Hoje em dia não acaba, com o celular não acaba, tu tá o dia inteiro aqui, ó. A tua vida tá aqui o dia inteiro, né? E por ela estar aqui o dia inteiro, fácil o teu acesso, você não tem mais a possibilidade de ficar offline. O teu trabalho tá aqui, você não pode mais deixar. O teu trabalho já não é mais aquele momento em que tu vai até o local, trabalha tantas horas, né, que você é contratado e você vai embora e só no outro dia, acabou o teu trabalho, né? Não, tá lá no WhatsApp, alguém te mandando uma mensagem, pedindo um relatório, perguntando de alguma coisa que tá atrasada, já tá pedindo coisas para amanhã, e aí você, nesse looping, você começa a responder, você começa a visualizar, e mesmo se tu não responda, tu vai ver a notificação, isso já vai te fazer pensar no trabalho. Então, assim, já não existe mais essa separação por conta da internet, não existe mais essa separação entre vida privada e trabalho, entre vida privada e a internet, né? Então já não existe mais essas separações que lá em 2011 existia, né? Que era muito mais fácil fazer isso. Sabe quantas pessoas fizeram isso? Nenhuma, e nem eu, que eu não sou besta. Porém, eu não fico performando, tirando o meu vinho. Aí você pode chamar de performático mesmo, mas aí é isso aí. Vivemos numa grande performance. Mas agora eu quero saber de você, como tá a sua vida aí? Muito analógica, muito performática? Você tá mostrando para os outros como vive bem sem a tecnologia, enquanto posta um vídeo sobre como você vive bem sem a tecnologia? Tá, então, eu gostei muito do vídeo, eu acho que ele trouxe pontos bem interessantes, né? Como ele disse, né? Não é sobre dizer se está certo ou errado ou não, né? É poder pensar sobre movimentos da cultura, né? E como eles afetam nosso próprio consumo e a nossa própria performatividade,
né? Então, quando a gente escolhe fazer essas coisas, achando que estamos escolhendo por livre, espontânea vontade, mas na verdade tem algum velho branco ganhando dinheiro, né, com isso, né, que ele moldou a nossa ideia, né? Enfim. Se você gostou do vídeo, então, se você gostou da estética do meu canal, da minha performar, de eu performar aqui, esse intelectualzinho aqui que eu faço aqui na frente, considere se deixar um like, se inscrever no canal, isso ajuda demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso, né? E se por algum motivo você gostaria de iniciar um processo terapêutico, está precisando, gostaria de começar um processo de análise, eu deixei aqui embaixo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, ficamos por aqui hoje. Forte abraço, valeu, falou e até mais.